Números, presentes em nossas vidas desde o momento em que nascemos até nosso último suspiro. Além de indicarem quantidades, os números têm várias simbologias na cultura humana, com referências místicas e até sobrenaturais. Afinal, quais seriam os significados atribuídos a esses números? Sejam bem-vindos ao Dynamite TV e conheçam hoje os significados simbólicos e sobrenaturais de alguns números de acordo com crenças espalhadas pelo mundo. 0. A representação de zero como um espaço em branco simbolizando o vazio surgiu na Índia no século IV a.C. Os egípcios também utilizavam um intervalo parecido para representar o conceito de zero. Apesar de normalmente associado ao nada, o zero é capaz de aumentar em 10 vezes qualquer número, claro, se colocado no lado direito. Essa mesma ambiguidade da matemática acompanha o zero na simbologia. No budismo e no taoísmo, o zero representa o vazio anterior à criação. No islamismo, ele é a essência da divindade. A simbologia é tão complexa que levou os filósofos gregos da antiguidade a questionarem: o nada deve ser considerado algo? Como o nada pode existir em alguma coisa? Número 1. Em algumas religiões, o número 1 determina o divino, um Deus único. Mas esse símbolo da individualidade também é tido como a representação do próprio homem, pois o ser humano em pé, ereto, é a imagem do número. Também é a efígie da criação do primeiro homem, Adão. Essa ideia de ser único é ligada ao papel do líder e, consequentemente, ao poder, força e ambição. Pelo fato de ser o primeiro e de dar origem aos outros números, o número 1 também é relacionado à objetividade e à realização. Número 2. Dia e noite. Luz e escuridão. Positivo e negativo. Vida e morte. Homem e mulher. Essas são algumas das infindáveis simbologias que o número 2 carrega em suas linhas. Na tradição religiosa cristã, representa Eva, a primeira mulher, e o segundo ser humano. Para os estudiosos pitagóricos, é uma marca de oposição. Se para eles o número 1 representa os céus, o número 2 remete às profundezas do mar. Nesse sentido, o número 2 também é ligado ao conceito de reflexo, que segue até hoje. Se espelharmos o número 2, teremos a forma de um coração, o símbolo de duas pessoas apaixonadas. Número 7. Se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo de acordo com a tradição cristã, para os egípcios o 7 representava a vida eterna. Os pitagóricos o classificaram digno de ser venerado, pois esse número seria ligado ao conceito de perfeição. São 7 os dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais, 7 notas musicais. Essa é a expressão da Lei de Sete, presente em várias tradições, que diz que tudo se manifesta em um processo de 7 passos ou fases: objetos, fatos, seres, períodos, fenômenos. A Lei de Sete entende que o universo consiste de forças que influenciam umas às outras e que, por isso, nada fica sempre igual, ou evolui ou degenera.
Número 10. Primeiro número formado por mais de um algarismo, o 10 pode ser considerado o alicerce da era digital, já que a codificação binária, que utiliza o 1 e o 0, é o padrão da informática e de outros sistemas eletrônicos. É também o pai do sistema decimal. Por isso, o número 10 traz a sensação de completude. Uma década, nota 10, os 10 mandamentos. Mas ele também é um tanto ambíguo. Os cabalistas acreditam que Deus criou o mundo com 10 atributos divinos: sabedoria, entendimento, conhecimento, bondade, severidade, harmonia, perseverança, esplendor, apego e realeza. Os maias, porém, consideravam o 10 um número amaldiçoado, uma vez que pertencia ao deus da morte daquela civilização. Número 13. O 13 é um número que tradicionalmente desperta o medo. Relacionado ao azar, ele é conhecido em algumas culturas como a dúzia do diabo, a ponto de alguns prédios, por exemplo, pularem o 13º andar, numerando-o como o 14º. Na cultura cristã, isso tem uma explicação. Jesus Cristo seria o 13º à mesa junto a seus discípulos na última ceia e acabou morrendo, tradicionalmente numa sexta-feira. No tarô, 13 é o arcano morte. A Cabala também destaca em seus ensinamentos que há 13 espíritos do mal. Mas, apesar das ideias negativas em torno dele, o número 13 também pode ser considerado auspicioso. Afinal, na mitologia grega, Zeus senta-se junto a outras 12 divindades no Olimpo, da mesma forma que fazia o rei Arthur e os 12 cavaleiros da Távola Redonda. Número 23. Grande parte do misticismo que envolve o número 23 vem de uma corrente de pensamento fundada no final dos anos 50. Batizada de discordianismo, a crença é norteada pelo Enigma 23, que sugere que todos os incidentes neste mundo estão de alguma forma, direta ou indiretamente, ligados ao número 23. Por isso, ele é um algarismo sagrado para os discordianos. Como sucessor imediato do número 22, que simboliza as coisas concretas deste mundo, o 23 anuncia o início de uma era governada por leis não tão harmoniosas como antes. Não à toa, o discordianismo é baseado na adoração de Eris, a deusa greco-romana do caos. Número 666. Número temido e repudiado especialmente na comunidade cristã. A explicação estaria na Bíblia em Apocalipse 13, versículo 18, que diz: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Os cristãos relacionam o número ao anticristo, inimigo do cristianismo ao longo dos tempos. O 666 também faz referência a uma marca do diabo na humanidade. Teóricos da conspiração sustentam que essa marca atualmente seria a implantação de um chip na mão direita das pessoas ou no próprio rosto, para que elas sejam identificadas ou possam pagar compras digitalmente. De acordo com estudiosos, a besta citada no livro sagrado
seria o imperador romano Nero, que perseguiu ferozmente os cristãos no século I. Conforme o valor numérico das letras em hebraico, o número 666 corresponde ao nome de Nero César. Estes números citados, além de vários outros, ganharam significados e referências que vão muito além de seu uso nas ciências exatas, na indústria, nas tecnologias e em nosso cotidiano. Sejam místicos ou sobrenaturais, tais significados acompanham e influenciam diversos povos, e isso, ao que tudo indica, vai perdurar até o fim dos tempos. E você? O que pensa a respeito? Acredita no simbolismo dos números e em sua influência ao longo da história? Possui crenças acerca de números específicos? Ou apenas acredita na função matemática e cotidiana dos números e nada além disso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até breve.